Uma família numerosa sempre foi o sonho da nossa convidada de hoje. E quando o inimigo tentou contra esse desejo, ela experimentou que crer no poder de Deus é o combustível para viver milagres. As duas filhas dela receberam um diagnóstico de morte, mas o Senhor da vida se mostrou fiel. Ela teve a sua fé provada e viveu experiências que renovaram ainda mais a sua esperança no Altíssimo. O Prova Viva já começou. Cláudia Fontes, ainda nova na fé, se viu em uma situação em que nenhuma mãe gostaria de estar. Ela recebeu dos médicos o diagnóstico de que sua filha, um bebê de 3 meses, poderia não ter a chance de completar o primeiro ano de vida, por causa de problemas graves no coração. Não bastasse isso, na segunda gestação, um descolamento de placenta poderia pôr fim ao sonho de ser mãe novamente. Mas nas duas situações, ela pôde ver o poder de Deus e viver milagres. Afinal, os que confiam no Senhor podem até semear em lágrimas, mas a colheita se torna uma grande festa. Olá, Cláudia Fontes, que delícia de testemunho, já estou esperando ouvir da sua boca e da sua fé em Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda ao programa. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar, da grandeza de Deus e seus gloriosos feitos, Porque no meu caso, como o salmista disse, que se eu for contar, vai ceder os grãos de areia, Nós tínhamos que gravar vários programas para conseguir falar tudo, era isso? Tá para bom. contemplar toda a sua história, tinha que gravar muitos programas, Aqui, conta um pouquinho então dessa história. Já entendi que o seu testemunho está baseado na gestação, pelo menos um pedaço dela, do seu testemunho, da gestação das suas duas filhas, e do milagre que Deus operou nas duas. Então, começa a contar um pouquinho dessa sua história, desde a primeira gestação, se tinha algum problema de saúde ou não que pudesse gerar isso. Conta um pouquinho, depois passa para a segunda gestação e depois fala de como é que essas meninas estão hoje. Amém. Então, eu vim de uma família católica, mas depois que eu me casei, tive a minha primogênita, Marcela Fontes. Eu conheci Jesus, ela estava com 2 meses de idade. Então, nos meus primeiros passos com Jesus e indo fazer o controle, todos os meses com a pediatra. Do bebezinho já nascido. Ok. Porque até ela nasceu ainda não conhecia Jesus. Entendi. Quando ela tinha 2 meses, a senhora conheceu Jesus e fazendo acompanhamento com o pediatra. Agora eu entendi. Continua, por favor. Até então, não apresentava nada, que ela nasceu uma criança saudável, tudo correndo muito bem. E tanto que ela já estava com 2 meses, E eu não tinha nenhum problema, não sabia nada. De contrário, assim, a saúde ótima. E então, na próxima consulta que eu já tive com ela, após conhecer Jesus, aí a pediatra sentiu, examinando, que a parte superior dela era uma temperatura e a inferior era outra. E a pulsação também sanguínea, E então ela encaminhou para o cardiologista. Aí então, depois desse encaminhamento, então foram várias idas, e em tantos outros, para saber o porquê, Para levantar um diagnóstico para o tratamento daquilo que fosse necessário. Você ficou ansiosa nessa época? Ficou preocupada, angustiada? Então, quando ela me falou isso, desse problema, eu fiquei. Mas, no dia, aí eu fui para ela fazer o exame e constatou mesmo que ela tinha um problema seríssimo. E já encaminhou para o hospital, para fazer os exames lá novamente para fazer cirurgia. Mas o que o médico disse? Que era o que na realidade? Mas aí
nesse momento que eu recebi, que eu estava indo para casa, eu estava num lugar que tinha muito movimento, muita gente. Então, o inimigo, ele soprou no meu ouvido, ele falou assim, você está vendo aí esse tanto de gente? Ninguém está passando pelo problema que você está. Porque você escolheu seguir o homem de branco. Aí, a minha trajetória até lá em casa, eu fui triste, pensando nisso, né? Então, quando eu cheguei em casa, foi a conta de eu pegar a minha bebezinha, Marcela, colocar na cama e me ajoelhei, sabe? Prostrei diante do Senhor e não aceitei aquelas palavras, né? E rejeitei todo o mal. E quando eu fui... Você era recém-convertido, só te cortando um pouquinho. Nos primeiros dias, eu não tinha batizado. Não, você tinha conhecimento que era o inimigo falando com você? Que... Já sabia. Já sabia. Não era uma questão de pressentimento seu, não. Era o inimigo mesmo querendo tirar sua paz. Eu já conseguia mesmo, já discerni, né? Que bênção. Então, quando eu cheguei em casa... Aí você colocou a bebezinha na cama? Na cama, e me ajoelhei diante do Senhor e clamei a Ele. E no momento Ele me trouxe aquela palavra, onde que Ele ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Então, o meu coração, assim, queimou de alegria, né? E eu tomei posse da vitória, da bênção. A senhora é uma mulher privilegiada. Com pouco tempo de cristão, já sabia discernir o espírito do mal, sabia ter fé em Deus para poder colocar a filha e orar, ainda tinha conhecimento bíblico. Que mulher abençoada a senhora é, viu? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, né? E cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas aí teve que passar por alguma cirurgia. Me conta então como é que ficou o diagnóstico da sua filha a partir daí. Você já tinha tomado posse da bênção, eu já entendi essa parte. Verdade. Já tinha trazido à existência a cura, né? Isso. Mas aí como é que foi então? E em obediência aos médicos, então eu seguia tudo que eles falavam. E foi fazendo os exames e depois ficou marcado mesmo a internação para cirurgia. E lá fazendo tudo, né? O principal exame que era para ela fazer era o cateterismo e Deus não permitiu. Mas ficamos lá bastante dias e o médico então falou assim, mãe, eu vou te dar alta porque o médico cirurgião que vai fazer a cirurgia na Marcela, ele está para a Áustria, e assim que ele chegar, você vem que vai ser realizada a cirurgia. Isso ela tinha 2 meses ainda? 3 meses, 4 meses? Era bebezinha recém-nascida? Bem novinha, que foi bem rapidinho assim. Antes, quando ela... com 3 meses, assim, que até resolver tudo, ela já estava com 3 meses. Mas, de certa forma, pela gravidade, foi um tempo até breve, né? Porque da hora que identificou, foi fazendo vários exames, e já depois, do procedimento cirúrgico, né, Deus deu graça ali também, né? Com certeza. Aí, ele colocou, assim, muita paz no meu coração, e eu fui para casa com ela, na certeza, né, que Deus já estava no controle e que ela não ia ser operada. Aí, quando chegou então o dia de voltar e foram repetidos todos os exames novamente, e eles constataram que não tinha mais nada nela, que a veia que estava estreita estava normal. Então, o caso foi para a junta médica, ficaram uns 2 dias fazendo estudo, né, sobre aqueles resultados e falou assim, então vamos fazer o exame num lugar que tem o aparelho mais potente. E então nós fomos.
E eu sempre com essa certeza em Deus, né, da obra dele, em nome de Jesus. Chegou lá, a médica então começou a fazer o exame, e ela fez várias vezes. Eles devem ter ficado encucados, né? Como assim tinha um problema e agora não tem mais, né? Com certeza. Você acreditou que a sua oração que você fez lá pela sua filha foi que curou? Ou você não tinha esse entendimento ainda, de orar e pedir a Deus cura? Porque você era recém-convertida, como você mesmo falou, né? Eu recém-convertida, mas pela palavra que ele me deu ali, eu já tive a certeza do agir dele, né? E minha família também, todos me ajudando em oração. E aí repetiu os exames todos, viu que não tinha nada. E eu fui para casa. Ela com a pressão, antes ela estava com a pressão 26/12. Criancinha de 3 meses. Eu estava com tanta fé que o remédio dela é o sangue de Jesus. Ô, glórias! Eu falava para o meu marido, não compro o remédio, porque eu não vou dar para ela, que o remédio dela é o sangue de Jesus. Aí eu comprava, eu jogava fora, mas eu falava para ele, ó, não gasta dinheiro à toa, porque... Dona Cláudia, segura um pouquinho essa informação e agora nós queremos saber da segunda filha, né? Porque os milagres na sua casa foram muitos. Segura um pouquinho, chegou a hora do intervalo, fica comigo, já já tem mais prova viva. Hoje eu recebo Cláudia Fontes. O inimigo tentou destruir o sonho dela de maternidade, mas o Deus do impossível manifestou o seu poder. O diagnóstico de uma filha que não completaria nem o 1º ano e de um bebê desenganado pelos médicos ainda no ventre não abalaram a fé da nossa convidada. E hoje ela pode testemunhar o que Deus, que é um Deus de promessa, é fiel, fez na vida dela. Vamos lá, Cláudia, nós estamos ainda na primeira filha, né? Que o médico falou que não ia durar muito tempo, que você, então, com a questão de entupimento de uma veia, seria isso a palavra? Alguma coisa assim? É veia estreita. Estreito, um estreitamento de uma veia, isso. Mas aí não descobriu que já não tinha mais. Deus fez um milagre ali, né? Naquilo que parecia impossível. Né? E nós fomos para casa. E a pressão dela, que estava 26/12, passou a ficar de criancinha, né? Que foi 8/6. Uma mãe poderia olhar uma situação de uma filha dessa e se entristecer, pelo menos, de todo aquele quadro. A senhora buscou no Senhor a fé para poder aguentar esse tempo difícil? A todo tempo. Glória a Deus. Eu confiei nele, pedi para ele renovar mesmo minhas forças. E eu queria, né, continuar firme, eu não ia desistir. E queria que eu já, né, ele já tinha se revelado para mim, e a sua grandeza, e eu já me sentia que eu era filha mesmo, é filha, né? Porque antes eu era criatura. E ele então foi me abençoando, me ajudando a caminhar, e a pressão, como eu disse, voltou ao normal de criança, e ela cresceu normalmente, brincando, fazendo tudo que uma criança faz, e foi desenvolvendo, fazendo todos os exercícios físicos na escola, correndo. Ou seja, não interferiu em nada na vida dela, em termos de ser criança, agir como criança, pular, dançar, correr, Isso. não atrapalhou em nada. Não. E até que aos 26 anos, que ela quis ir ao médico, então o médico assustou com a pressão alta dela, mas ela não sentia nada, fazia academia, faculdade, trabalhava, e tudo normal. E nesse dia que ela foi lá por ela mesma, aí chegou lá o médico, ficou surpreendido, que ela não tinha sintoma nenhum
e a pressão alta. Aí passou a ficar acompanhando, trocando de remédio, tudo, e a pressão continuava alta. Até que foi pôr o stand, e quando chegou lá, foi para colocar, não teve como. Que Deus já tinha falado para mim que eu ia ter uma surpresa, mas eu fiquei bem tranquila, esperando nele. E eu estava na sala de espera lá para colocar o stand, aí eu ouvi o cirurgião anunciar a equipe da cardiologia. E foi entrando vários médicos, e no final o cirurgião me chamou para me falar o que estava acontecendo. Ele falou: mãe, tentei de várias maneiras, não foi possível, e tentei com uma sonda mais fina do que um fio de cabelo, e se eu conseguisse seria fatal, porque aí ele me mostrou as veias dela penduradas, as pontas, sabe, como assim a ponta do meu dedo, de um lado e do outro. E ele falou, e Deus criou nela uns vasos que regavam, que fazia função. Um caminho paralelo, né, para poder mantê-la viva, né? Mas que para eles era surpresa, que ainda não tinham deparado com uma situação dessa, mas que eles iam tentar uma cirurgia aberta, mas assim, não, ia fazer mesmo por fazer, porque pela maneira que estava, né? Então eu acreditei mesmo que Deus estava na frente e que nada ia impedir. E ela então foi para o CTI recuperar desse procedimento, e logo que ela saiu para o quarto, aí o médico falou para ela os riscos, tudo que poderia Como é que ela acontecer. está hoje? Eu quero ouvir um pouquinho só da história da outra filha ainda. Como é que ela está hoje? Ótima. Graças a Não Deus. toma remédio nenhum, super saudável, e na academia, trabalhando. Deus faz a obra completa, né? É dona de casa, né? Que já casou, né? Graças a Deus. Amém. Resume Tem para vida mim. normal. Ótimo. Agora resume para mim rapidinho a outra filha, que é outra situação que a senhora passou também, que é milagre de Deus. Isso. Então, ao 3º mês de gestação, eu acordei... Da segunda filha que você está falando agora? Da segunda filha, Mariana Fontes. Né? Isso. Acordei com, assim, tinha saído muito líquido de mim, e eu, quando eu vi aquela situação, ali tudo molhado, eu desci da cama e me ajoelhei diante do Senhor e falei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que eu cria no milagre. E então ele pôs muita paz no meu coração. Aí a senhora foi no médico, aí o médico te deu algum diagnóstico acerca dessa gestação, só para a gente poder finalizar um pouquinho mais. Aí eu não quis comentar nada com meu esposo, que era muito ansioso, né? Aí depois que de manhã, que ele foi para o trabalho, eu fiz tudo para ele, né, para ir trabalhar, tal. E aí que eu fui para o médico. E cheguei lá, contei para ele como que foi, ele falou: nós já vamos agora fazer o ultrassom, porque esse feto não está vivo. Ele liberou essa palavra. Aí nós já fomos logo para a sala para fazer o ultrassom, e na hora que ele colocou o aparelho, aí o barulho, né, do coraçãozinho dela lá bem forte, mas eu já tinha no meu coração, porque a paz de Deus, né, e aí uma alegria que só Ele que pode dar, né, em momento algum eu fiquei. Cláudia, nosso tempo realmente já está finalizando. A Mariana está bem, nasceu, porque o médico falou que não estava morta. Fez ultrassom, estava lá o coraçãozinho batendo super bem. Aí ele falou, vai para casa e em qualquer momento você vai sentir dor muito forte
e você vai no hospital mais próximo da sua casa. E aí eu fui, mas nem parecia que eu estava recebendo aquelas más notícias. E cheguei em casa, aí que eu falei o que aconteceu, e liguei para o meu marido falando, e ele falou, então ele falou, como que eu vou trabalhar agora, sabendo que eu vou receber essa má notícia a qualquer momento. Eu falei assim, não, Deus é conosco. Amém. E ela vai nascer no tempo do Senhor. Ótimo, glória a Deus. Pelo menos eu consigo finalizar a sua história, que nosso tempo acabou, o programa terminou, que pena! Mas eu consigo finalizar com essa sua palavra de fé, de confiança, de que mesmo que o médico tenha trazido palavras difíceis, ou de uma realidade que ele está acostumado a viver, a sua fé foi acima disso, não é isso? Amém. Cláudia, muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Que você continue com a sua fé e manda para frente aí toda a informação de que Deus pode. Continua firme com Jesus. Amém. Muito obrigada de coração por ter Deus. vindo. Tá? Eu agradeço, estou muito feliz. Que bom, um abraço, fica na paz. Provérbios 26, 2. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Que versículo de grande valor, não é? É óbvio que para reconhecer essa preciosidade, é importante saber de quem ou para quem se está falando. É evidente que em todos os momentos em que Deus amaldiçoou alguma coisa, ela de fato aconteceu. Mas Deus nunca liberou e nem nunca fará sair de sua boca palavras que amaldiçoem sem que haja uma justa causa, porque Ele é justo. Dessa maneira, essa precaução não está direcionada ao homem, tendo como o amaldiçoador o próprio Deus. Porque se ele decidir amaldiçoar alguém, não adianta querer usar esse versículo como uma proteção para a sua vida, pois com certeza a punição, que é justa, há de se cumprir. Esse conselho, então, deve ser observado no relacionamento entre os homens, que, se por motivos não justificáveis resolverem se amaldiçoar e se não tiverem uma causa justa que respalde essas palavras, aí sim a maldição não obterá o seu efeito. Na realidade, qualquer pessoa pode ter uma língua perniciosa e desejar um mal àquele que lhe causou algum desconforto, ou que ele acreditou que fez, mas isso não quer dizer que irá se cumprir. Então, esse conselho é para tranquilizar os que, porventura, temem palavras soltas contra as suas vidas, mas que não possuem respaldo para infringir dano sobre eles. Conhecemos o peso da bênção e da maldição dos pais no Antigo Testamento, e elas realmente alteraram toda a história e a geração futura. Porém, para os de má fé, ou por inveja, raiva, rancor, ou ainda por se considerarem detentores da verdade, que utilizarem da maldição, almejando intimidar e aprisionar o amaldiçoado, tem na santa palavra de Deus a condução para receber em troca um comportamento de descaso e despreocupação quanto ao cumprimento dessa maldade. Isso é tão interessante porque Deus poderia simplesmente, com o seu poder, anular toda a palavra frívola que saísse da boca de um homem enraivecido contra a vida de uma outra pessoa, tornando-a sem efeito. Mas Ele prefere deixar registrado na Bíblia que, mediante essa garantia do Pai, a pessoa não precisará temer qualquer homem que lhe quiser fazer mal. Basta crer nele e no seu poder. Mais do que preocupar com um homem manipulador, doe-se para servir ao soberano Senhor, que pode liberar bênçãos ou maldições efetivas sobre a vida de qualquer um. Escolhe, pois, hoje escutar só a Deus. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são provas vivas do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe nas suas redes sociais. Te espero na semana que vem. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.